Daniel 6,13. Segura aí. Aquilo que nós vivemos hoje, aquilo que nós estamos passando hoje na nossa vida, as circunstâncias, ocasiões, tudo aquilo que você tem vivido hoje, por mais que pareça óbvio, é tudo aquilo que você um dia acreditou e todas as decisões que você tomou no seu passado. Se você hoje vive circunstâncias perigosas, circunstâncias entristecedoras, talvez tantas coisas que você vive, quase 100% delas são circunstâncias e atitudes que você escolheu no seu passado. Por isso nessa noite eu queria que você dissesse comigo, diga assim: as minhas decisões, diga mais alto, as minhas decisões definem o meu futuro. Nós vamos ler a história de Daniel e eu quero pincelar rapidamente essa história. A história de Daniel, um homem segundo o coração de Deus, um judeu que fazia parte de uma família considerável da época, um judeu formoso, um judeu forte, que batalhava e lutava, e de repente veio o reinado de Nabucodonosor, e ele é aprisionado, e ele é levado cativo até a Babilônia. E ali Daniel começa a servir ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, continua servindo ao Senhor. E mesmo que Nabucodonosor imponha outros deuses sobre a vida dele, mesmo que Nabucodonosor imponha os costumes e as artes, a forma de pensar da Babilônia, mesmo assim Daniel resolveu permanecer firme no Senhor. E passado algum tempo, Nabucodonosor morre. Então o seu filho toma lugar no seu trono, e Nabucodonosor começa a reconhecer antes da sua morte, reconhece que o Deus de Daniel era o Deus correto, mas mesmo assim o seu filho, ao tomar o seu trono, começa a se desviar dos caminhos do Senhor. E aí certa noite, enquanto o filho de Nabucodonosor estava festejando com seus amigos, e eles haviam roubado algumas taças de ouro do templo que foi furtado em Jerusalém, e eles estavam ali dançando e festejando, a Bíblia nos conta que de repente, do nada, apareceu uma mão que flutuava e escreveu em uma parede, dizendo que aquele era o fim daquele reinado. Passado mais algum tempo, Daniel é chamado, e então ele interpreta aquela escrita na parede. E naquele mesmo momento, aquele rei, ele morre, então dando lugar ao próximo rei chamado Dário. Daniel estava na mais alta posição quando é chamado para o reinado de Dário. E eu queria que você acompanhasse comigo Daniel capítulo 6, verso 13, está escrito assim: aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Diga comigo, 3 vezes por dia. Ao ver isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar a Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Versículo 15. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disse: o Senhor sabe muito bem que de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma lei ou ordem assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxesse Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e colocaram tampando a boca daquela cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel, que havia no seu dedo de alta autoridade, para que mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume. Naquela noite não pôde dormir. Verso 19. De manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali com voz triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: o rei que viva para sempre, o meu Deus mandou o anjo, e esse fechou a boca dos leões, para que não me ferissem,
pois Deus sabe que eu não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor, o rei. O rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova, e assim ele foi tirado. E viram que nenhum mal havia acontecido. Versículo 24. Em seguida o rei mandou que trouxesse os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, com suas mulheres e seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo que chegassem ao fundo, os leões atacaram e o despedaçaram. Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz a todos. Versículo 26. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem, honrem o Deus de Daniel, que Daniel adora, pois ele é um Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído e o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele que salvou Daniel, livrando da garra dos leões. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dário e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Obrigado, Jesus, por esse momento de falarmos da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra não volta vazia. Que o nosso coração seja como terra boa essa noite e a tua palavra seja a semente para a sua honra e glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, Daniel era um jovem muito inteligente, um jovem muito admirado. E Daniel vivia numa circunstância onde ele foi capturado do seu reinado, foi capturado da sua terra e foi levado até o reino de Nabucodonosor, foi escravo, mas logo conseguiu interpretações, conseguiu ter sabedoria e foi levado a um grande cargo dentro daquele reinado. E a Bíblia nos fala que agora Daniel estava no reinado de Dário. E o rei Dário havia estipulado que durante todos os dias, quando tocasse algumas trombetas, todas as pessoas do seu reinado deveriam se ajoelhar e se curvar perante a sua imagem. Mas a Bíblia nos fala que Daniel, 3 vezes ao dia, entrava para o seu quarto, ajoelhava-se, virava seu rosto para Jerusalém e orava ao Deus Altíssimo, orava ao Deus, para que ele fosse revestido da glória do Senhor. E a Bíblia nos fala que algumas pessoas que ali estavam tinham inveja de Daniel e queriam destruir a vida de Daniel, queriam aniquilar a vida de Daniel. Daniel vivia um sistema opressor, Daniel estava num reinado opressor. O que nós vivemos hoje na nossa atualidade é um reinado opressor, amém? Quantos concordam com isso? Vivemos opressões de todos os lados, pela área política, pela área da ciência, por todos os lados nós somos oprimidos pelas pessoas, somos oprimidos na nossa casa, no nosso trabalho, vivemos sobre opressão. Mas Daniel nos mostra que mesmo sobre opressão, a sua vida prosperou. Eu quero te falar, aquele que está no Senhor, aquele que está debaixo da graça de Deus, mesmo em um reinado de opressão, ele sempre vai prosperar. Ele sempre vai prosperar. Não importa qual seja a opressão, não importa o que as pessoas te julguem ou te falam, você sempre vai prosperar, porque você está debaixo da graça do Deus Altíssimo. Daniel tinha tudo para desistir, Daniel tinha tudo para voltar atrás e talvez ele ser livrado da morte, mas mesmo assim ele decidiu ser fiel. Quando nós somos fiéis, nós entendemos que a nossa identidade agora nesse momento, ela pertence ao reino dos céus. Daniel, naquele momento ele poderia estar sendo favorecido. Daniel era um grande oficial, e a Bíblia nos fala no versículo 13, acompanhe comigo, diz assim: aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita ao Senhor.
Aquelas pessoas se referiam a Daniel como um prisioneiro. Aquelas pessoas se referiam a Daniel como um impostor. Preste atenção aqui. Muitas das pessoas não conseguem ver a excelência na sua vida. Muitas pessoas talvez podem não te respeitar, muitas pessoas talvez não te elogiem, não muito menos conseguem te promover, mas nós sabemos que quando nós pertencemos a esse Deus, ao Deus de Israel, a esse Deus que livra da cova dos leões, nós somos amados, nós somos escolhidos e nós pertencemos a Ele. Quantos estão entendendo essa mensagem? As pessoas podem citar o seu nome com talvez desprezo. As pessoas podem te olhar de uma forma diferente. Cara, quantas vezes na faculdade, quando eu estava na faculdade, e eu fiz publicidade e propaganda, me formei há 13 anos atrás, mas eu estava num auge de um momento onde a libertinagem imperava sobre todas as coisas. E eu lembro, e eu queria que você fizesse essa figura na sua cabeça. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu usava uma calça xadrez, um chinelinho daquele do tempo de Jesus, sabe, de couro, um chinelinho de couro, não era uma Crocs, eu usava um chinelinho de couro, tinha o cabelo raspado aqui em cima e um moicano atrás, e usava os alargadores enormes. E eu lembro que quando eu fui para a faculdade a primeira vez, e no primeiro dia de aula, sempre fui um aluno muito dedicado, cheguei no primeiro dia de aula, eu lembro que a gente estava numa aula de redação publicitária, foi uma das primeiras aulas, e a professora começou a perguntar quais livros a gente gostava de ler. Eu lembro que vários alunos foram lá na frente e falaram, eu gosto de ler Harry Potter, outro eu gosto de ler não sei o que, eu gosto de ler poemas e tal. E eu cheguei com a minha mochilinha, que eu tinha uma mochilinha do reggae. Alguém já viu aquelas mochilinhas do reggae? De hippie, feita de crochê. Eu tinha uma mochilinha daquela, e aí eu carregava, irmãos, é sério, eu carregava minhas miçangas dentro daquela mochilinha. Fazia meu artesanato, minha arte na praia. E eu lembro que eu cheguei lá na frente, e a professora, qual que é o seu nome? Eu falei, Thales. O livro que eu mais gosto de ler é a Bíblia. Todo mundo começou a dar risada. Foi motivo de toda coisa. Não, fala sério, qual é o livro? Aí um gritou lá no fundo, o livro que ele mais gosta de ler é que tem folha de seda. Esse cara é muito doido. Mas eu falei, não, é sério, eu gosto de ler a Bíblia, porque ele é meu manual de vida. E todas as pessoas começaram a entender no decorrer dos anos na faculdade que eu pertencia a Deus e que eu queria pregar o Evangelho do Senhor. Não importava o meu estilo, não importava a minha roupa, não importava a minha filosofia de vida. Eu sabia que eu pertenço, eu sei a que eu pertenço, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Eu sei da minha identidade. O que você tem que saber é a sua identidade, de onde você veio e para onde você está indo. Se hoje o Senhor te chamar para a glória, para onde você vai, meu irmão? Se hoje o Senhor te levar a sua vida, para onde você vai? As pessoas não consideravam Daniel. Nós vivemos num período de decretos. Daniel vivia num período de decreto. Nós vivemos hoje num período que é difícil você falar, é difícil você se pronunciar sem ser reprimido, sem ser taxado como um autoritarismo. E aquelas pessoas, elas queriam de certa forma aniquilar a vida de Daniel. O que nós temos que entender é que Daniel permanecia em Deus. Daniel permaneceu no seu propósito. Diga comigo, propósito. Diga mais alto, propósito. Diga comigo assim, eu devo permanecer no meu propósito. As pessoas diziam, é um prisioneiro, rei. Foi o que eles disseram. Tentavam destruir Daniel com palavras, mas Daniel entrava para o seu quarto 3 vezes por dia e voltava ao seu Deus, voltava a sua voz ao Senhor. Não importa quantas pessoas tentem te destruir, não importa quantas pessoas tentem falar mal de você, o que você tem que saber é que a nossa maior arma de ataque é a oração. Comece a orar por essas pessoas, comece a clamar ao Senhor, volte o seu rosto, comece a jejuar, clame a Jesus que grandes coisas Ele fará sobre a sua vida. Grandes coisas, cara. Eu aprendi que a minha maior arma de ataque às pessoas não são as palavras, não é a minha força física, apesar que eu ser muito fraco, eu acho. Mas a minha maior arma é eu dobrar os meus joelhos e clamar ao Deus do céu. Se eu quero abrir os céus, se eu quero mover os céus ao meu favor, eu devo orar. As minhas decisões definem o meu
futuro. As minhas decisões definem o meu futuro. Muitos não temos acessado as bênçãos de Deus para a nossa vida por uma falta de decisão. No reino dos céus, a indecisão é decisão. Anote isso. No reino dos céus, a indecisão é uma decisão. Nós temos que nos decidir por aquilo que nós vamos fazer. Se você não sabe o seu propósito de vida, algumas semanas atrás pregamos aqui uma série de mensagens sobre propósito de vida, e o primeiro propósito que eu disse para vocês foi: nós vivemos para a eternidade. Essa vida que nós vivemos, e eu usei esse termo, essa vida que nós vivemos é apenas uma corrida de aquecimento para a grande corrida nos céus, para a grande corrida na eternidade. O que nós vivemos aqui é muito pouco perante aquilo que Deus tem para cada um de nós. Se você ainda busca prazeres, se você ainda busca uma religião, se você ainda busca satisfazer o seu ego, eu quero te falar, cara, você está buscando em vão. A religião não salva, quem salva é Jesus Cristo. Você tem que entender que tudo isso que você busca é passageiro. Tudo aquilo que for tangível tem data de validade, mas as coisas de Deus para a nossa vida são eternas. As coisas de Deus na nossa vida são eternas. Suas decisões hoje definirão o seu futuro. Quando nós decidimos, há 1 ano, 2 anos atrás, participarmos da igreja missionária, na igreja missionária ser uma igreja que nos acolhesse, cuidasse de nós, foi um grande salto para o nosso ministério. Hoje nós somos Casa Voadora, mas nós pertencemos à igreja missionária, e isso nos faz parte de uma igreja, isso nos faz parte de uma visão, estamos debaixo de uma visão. Quantos de nós não tem visão nenhuma, não sabe para onde está indo? E o que mais me toca o coração é como a galera, como as gerações que têm se seguido, são gerações que não têm futuro, não querem saber sobre o seu futuro, não querem saber o que vão ser, o que terão, o que vão fazer. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e eu liguei para essa pessoa e falei assim: e aí, meu irmão, como que você está? Está tudo certo? Ah, pastor, está tudo ótimo. E aí, meu irmão, está trabalhando? Ah, pastor, não estou trabalhando não. Mas e aí, cara, você está correndo atrás? Pastor, não estou afim também não. Irmão, mas como que você vai sobreviver, cara? Processo osmótico? Como assim, cara? Ah, pastor, vou deixar a vida, né? Vou correr atrás de uma graninha aí para dar pro rolê da noite, para balada e tal. Irmãos, nós não podemos viver dessa forma. As minhas decisões no meu presente definirão meu futuro. Quem nós queremos ser? Existem decisões erradas que nós carregamos como uma cruz, como um peso para o resto da nossa vida. Talvez você se decidiu errado por um marido, carregou um cara mala durante anos, um cara que não quer saber de trabalhar, um cara que não quer saber de estudar. Porque o que eu mais recebo de reclamações hoje em dia no nosso ministério são homens que não querem saber de trabalhar. Amém? Mas eu acredito que aqui muitos homens querem trabalhar. Amém? Fala a Deus, aleluia. Shabanaia. Irmãos, a moçada não quer saber de pegar no trabalho, e a mulher tem que desdobrar em 15, mas a extinta paga em dia. Só os jogadores aqui vão entender essa piada. Por quê? Porque não entendem que as decisões definem o futuro. Mas Daniel se decidiu orar 3 vezes ao dia, se decidiu buscar o Senhor, decidiu buscar a glória do Senhor. Quando você é decidido, você cai na graça das pessoas. Dário era o rei, Daniel era decidido e ele caiu na graça. Ele se tornou um cara protegido por Dário. Por mais que Dário jogou ele na cova dos leões, a palavra de Deus fala que Dário tentou resgatar a Daniel até o final do dia. Quando você está no Senhor, as pessoas vão ver luz em você, as pessoas vão achar graça em você, as pessoas vão te amar, porque elas veem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores dentro do seu coração. Eu lembro que mês passado que se passou, já disse isso aqui na casa, eu estava em São Paulo, eu estava gravando um documentário para uma grande empresa multinacional, e eu estava gravando ali, né, estava sozinho, eu e minha câmera, solitários, gravando. E aí, de repente eu entrei numa sala que tinha uma grande diretoria naquela sala.
E eu lembro quando eu entrei, ele estava no meio de uma discussão muito séria, e um daqueles diretores olhou para mim e falou assim: tá vendo esse cara aí tatuado? Apontou para mim. Eu já falei: não fiz nada, doutor, não fui eu. Olhem para ele, fala para mim o que vocês acham que realmente ele é. Ah não, ele está gravando. Não, fala o que vocês acham. Eu vou falar para vocês, ninguém vai acreditar nessa sala, o que esse cara realmente ele é. Ele é pastor. De repente todo mundo, ó. Aí eu falei: sim, eu sou pastor, e com muito orgulho pertenço à Casa Voadora. E aí uma daquelas pessoas falou assim: pastor, rapaziada, tá difícil aqui, vamos orar então. Todo mundo ficou em pé, olharam para mim: pastor, faz uma oração aí. Naquele momento eu fiquei congelado. Eu podia ter falado: não gente, estou brincando, amém, Deus abençoe, vamos embora. Não, eu falei: amém, vamos orar aqui. Todo mundo segurou nas mãos e a gente começou a orar. Eu clamei a Deus por aquela empresa. Eu comecei, no final daquela oração, eu olhei para o rosto de alguns daqueles empresários, de um daqueles diretores, e um estava chorando e olhou para mim e falou assim: cara, eu nunca senti uma presença tão forte de Deus na minha vida. Eu estou desviado dos caminhos do Senhor há muitos anos. Cara, eu entendo o meu chamado, eu entendo o meu propósito. Não importa onde eu estiver, se eu pertenço a esse reino, se eu pertenço ao Senhor, eu sempre vou cair na graça das pessoas. As pessoas sempre vão entender que existe um Deus bondoso sobre a minha vida. Se as pessoas te odeiam, se as pessoas te veem mal, algo de errado está com você. Como já dizia um amigo meu, algo de errado não está certo. Daniel era um exilado. Daniel depois se torna um executivo, um homem acima de outras pessoas. Mas o rei disse que não iria deixar Daniel. O rei tentou ajudar, o rei tentou manifestar a favor de Daniel. E a Bíblia nos fala que o rei rolou uma pedra e jogou Daniel naquela cova, e com o seu anel selou aquela pedra, para que ninguém pudesse tirar. A nossa vida, nós temos recebido várias pedradas, várias pedras que tentam fechar o nosso negócio, várias pedras que tentam fechar um relacionamento amoroso, várias pedras que são roladas tentando destruir a nossa casa, não é mesmo? Tentando destruir a nossa família, tentando destruir os nossos pais. Pedras que foram roladas sobre a nossa vida, que não te deixam romper. Eu lembro que há 12 anos atrás, quando nós começamos a produtora, a nossa produtora de filmes, uma pessoa me disse um dia assim: Thales, deixa eu te falar uma coisa, é muito difícil administrar uma produtora. É muito difícil, o processo burocrático é muito difícil. Cara, você vai ver qual o tamanho da dificuldade. Você pode até fazer vídeos e tal, ser feliz, mas é muito difícil administrar. Estamos agora, depois de 12 anos, com a nossa produtora, e muito bem, porque eu sei ao Deus que eu sirvo. Eu sei que as pessoas podem rolar as pedras em cima de mim, mas eu quero te lembrar de uma outra história. Quantos aqui lembram de Lázaro? Lázaro, quantos lembram de Lázaro? Amém? Amigo de Jesus, a Bíblia nos fala que Lázaro havia morrido. Jesus chega depois de 3 dias praticamente. Jesus chega atrasado para aquele funeral, já não pega mais o funeral, já pega o enterro. E aí Jesus chora pela vida do seu amigo. Mas a Bíblia nos fala que Jesus chega diante daquela pedra e fala assim: ei, tirem a pedra. Eu quero te dizer, as pessoas podem rolar a pedra, mas o nosso Deus é aquele que tira a pedra da sua vida. É Ele que abre os seus caminhos, é Ele que vai quebrando as correntes, é Ele que vai tirando todo o pecado, todos os espinhos da sua vida. Jesus quer tirar essa pedra dessa noite do seu caminho. Não importa qual seja o tamanho dessa pedra, a palavra final sempre será de Deus. A palavra final sempre será do nosso Senhor. Sai do muro hoje, meu irmão. O rei Dário era um jovem, menos de 30 anos de idade, e estava fazendo tudo para livrar Daniel. Agora eu quero que você imagine Daniel sendo levado. Daniel está ali com os leões, a pedra foi rolada, Daniel está preso naquele lugar. Mas o rei reconhecia a dedicação de Daniel. O rei diz: olha Daniel, que o seu Deus,
o Deus a que você pertence, Ele possa te salvar, que o seu Deus, Ele possa te livrar da cova dos leões. A Bíblia fala que no outro dia pela manhã, o rei chega naquela cova, bem cedo. Eu imagino o rei olhando lá embaixo, alguns leões andando, e talvez aquele rei deve ter pensado: meu Deus, agora, meu Deus não, porque não era Deus dele mais, mas ele deve ter pensado: cara, será que Daniel morreu? Será que Daniel aconteceu alguma coisa com ele? E de repente ele grita: ei, Daniel, está embaixo, meu filho. Daniel diz: ei, rei, que o Senhor Deus viva, e viva o Senhor também, rei. O Senhor havia livrado Daniel da cova dos leões, o Senhor havia amarrado a boca dos leões. Um livramento todos os dias sobre a nossa vida, um livramento, uma nova esperança, uma nova chance, porque as minhas decisões definem o meu futuro. Se Daniel talvez não tivesse orado, se Daniel talvez não tivesse buscado a face do Senhor, se Daniel não tivesse entregado a sua vida ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, talvez aquela história teria sido outra. Os leões continuam ao nosso redor, cara. Os problemas continuam à nossa volta todos os dias. Eu quero te falar que por mais que você sirva a Deus, por mais que você entregue a sua vida a Jesus Cristo, os problemas não pararão na sua vida, isso é fato. Se eu te disser que se você entregar a sua vida a Jesus hoje, todos os seus problemas acabaram, é mentira, é mentira. Só que a diferença daqueles que servem a Deus, a diferença daqueles que confiam em Deus, é que nós sabemos que os problemas podem vir, os leões podem vir, mas nós temos um Deus que sempre nos livrará da fornalha dos leões. Seja qual for a situação, o Senhor sempre nos livrará, amém? Nós acreditamos nesse Deus que livra, nesse Deus que cura, nesse Deus que salva, nesse Deus que transforma. E Daniel é liberto. Daniel, naquele momento, ele, com a sua vida de dedicação, ele consegue provar do amor de Deus. E a Bíblia nos fala que o rei Dário tira Daniel daquela cova e pega todos os acusadores de Daniel e joga aquelas pessoas e as suas famílias dentro daquela cova. Talvez uma decisão errada hoje na sua vida prejudicará toda a sua família. Uma decisão errada hoje sobre a sua casa prejudicará toda a sua história. Nós precisamos ter uma decisão correta, entregar nossa vida ao Senhor, entregar os nossos caminhos ao Senhor. Cara, não importa o que aconteça, não importa o que esteja acontecendo hoje, eu quero entregar todos os dias a minha vida ao Senhor. Eu quero entregar todos os dias os meus caminhos ao Senhor, porque eu sei que eu posso confiar, eu sei que eu posso depositar toda a honra e toda a glória a Ele. Quantos estão entendendo isso? Versículo 19 diz, versículo 19: de manhã cedinho ele se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ali com voz muito triste ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem você serve com tanta dedicação conseguiu salvá-lo dos leões? As pessoas reconhecem a dedicação, as pessoas reconhecem ao Deus que você serve, as pessoas sempre reconhecerão a sua real preocupação, as pessoas sempre reconhecerão ao Deus que você serve se você for fiel. Existe um texto bíblico que me toca muito: se nós formos fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar. Talvez a sua circunstância hoje da sua vida pareça pouco perante você. Talvez isso que você está vivendo pareça muito pouco perante os seus olhos. Mas o Senhor, Ele quer te colocar mais alto, se você for fiel. Se você for fiel. Eu queria chamar a banda nesse momento, e eu quero falar pela sua vida. Cara, não importa aquilo que você esteja passando, não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja o problema, não importa qual seja o leão, não importa qual seja a situação da sua história na sua casa, não importa qual seja a doença, não importa qual seja as circunstâncias, se você entrega os seus caminhos ao Senhor e confia nele, no mais Ele tudo fará sobre a sua história. Eu creio nesse Deus. Eu creio num Deus que, por mais que Ele pareça que esteja em silêncio, Ele sempre me ouve. Um Deus que no meio do silêncio Ele sempre fala. Um Deus que no meio de todo furacão, no meio de todas as tribulações, Ele sempre fala. Olha, vamos lembrar de uma história. Os discípulos de Jesus que caminhavam, estavam num barco no meio do mar da Galileia,
E a Bíblia nos fala que Jesus subiu ao monte para falar com Deus, falar com seu Pai. E no meio da madrugada, por volta das 4 horas da manhã, aquele barco que estava ali com Pedro e os demais discípulos, começou uma grande tempestade, e aquele barco começou a balançar. E a Bíblia nos fala que os discípulos começaram a clamar, começaram a ficar com medo, achavam que estavam morrendo, e de repente no horizonte aponta Jesus caminhando sobre as águas. E a Bíblia fala que eles ficaram ainda com mais medo, porque eles achavam que era um fantasma. Mas Pedro, corajoso, diz: ei, quem é que está vindo? Jesus diz: Pedro, sou eu, o seu Senhor. Se é tu mesmo, o meu Deus, o meu Senhor que está caminhando, me chame que eu vou caminhar também sobre as águas. Jesus chama Pedro, e Pedro começa a caminhar sobre as águas, um passo de cada vez, um passo de cada vez. De repente a tempestade se torna mais forte, Pedro começa a ouvir a voz do vento, Pedro começa a ouvir a tempestade. A Bíblia fala que Pedro começa a afundar, porque teve medo, mas Jesus imediatamente estende a mão e puxa Pedro. Eu quero te falar nessa noite, não importa qual seja a tempestade, irmão, não importa qual seja a circunstância, o Senhor Jesus quer te convidar a caminhar sobre as águas. Eu quero te dizer, não ouça a tempestade, não ouça as vozes externas, não ouça a voz das pessoas que querem te jogar para baixo, porque Ele quer te levar num nível muito mais alto. Ele quer te salvar, e Ele vai te salvar nessa noite, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar sobre os nossos pés. Eu quero orar por você, vamos lá, banda. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida, segura o teclado, vamos lá. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos onde você estiver. Oh Jesus, nós te adoramos, Pai, exaltamos o teu santo nome. Feche seus olhos, irmão, vamos lá, feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor, eu te louvo por todas as coisas. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui no nosso meio, nessa noite, que nunca experimentaram do seu amor, talvez nunca sentiram a sua presença. Mas Jesus, eu quero te pedir nessa noite, venha com teu vento sobre esse coração, Pai, em nome de Jesus. Venha com seu vento sobre essa vida, Pai. Nós clamamos por essa vida, nós clamamos por esse coração. Jesus, venha e transforma a nossa geração, transforma a nossa história em nome de Jesus, transforma a nossa história em nome de Jesus. Venha sobre essa casa, venha sobre esse ministério. Jesus, o que nós queremos é sentir o seu amor, o seu poder transformador. Por isso vem, Jesus, transforma essa história em nome de Jesus. Transforma essa história.